Então vamos supor que a gente tem uma equação, né, desse formato aqui, m de xy mais n de xy, y vezes y' igual a zero. E vamos supor que essa equação aqui não é exata, né? Ou seja, eu apliquei aquele testezinho, não deu certo, então ela não é exata. E aí não vai existir aquela função psi, né, que vai me dar a solução. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui é tentar consertar essa solução no seguinte sentido. Né, tentar consertar essa equação no seguinte sentido. Eu vou multiplicar toda essa equação por uma função μ de x e y. Então quando eu faço isso, eu tenho isso daqui, né? Eu multipliquei toda essa equação aqui por μ, né, de ambos os lados. Então aqui vai ficar μ vezes m mais μ vezes n, y' igual a zero. E aí o que eu quero fazer é encontrar essa função μ de tal forma que essa nova equação aqui seja uma equação exata. E aí, para que isso daqui seja uma equação exata, então, né, se eu chamar isso daqui do meu m til, né, e isso daqui do meu n til, então essa nova equação aqui ela vai ser exata se, né, satisfaz aquele testezinho, ou seja, se essa função aqui, né, a derivada em relação a y, for igual à derivada dessa função em relação a x. Então aqui, né, quem é que é a derivada de m til em relação a y? Bom, isso é a derivada desse produto em relação a y, né? Então isso vai ser, regrinha do produto, a derivada de μ em relação a y vezes m mais μ, a derivada de m em relação a y. E a derivada de n em relação a x, né? A derivada de n til em relação a x, de novo a derivada desse produto aqui. Então a derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro. E aí, para essa nova equação ser exata, isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Né? Então, logo, derivada de m til y é igual a n til x, se isso daqui acontece, né? Então, eu posso simplificar isso daqui. Isso daqui é a derivada de μ em relação a y vezes m menos a derivada de μ em relação a x vezes n igual a μ que multiplica nx menos my. Tá? Então eu tenho essa equação aqui, né? Ou seja, para que essa nova equação aqui seja exata, essa função μ tem que satisfazer essa equação aqui. Tá? Agora, parece, né, que a gente está trocando um problema complicado por outro problema complicado. Mas aqui vem o truquezinho. Né? A gente vai supor que μ, por exemplo, depende só da variável x. E aí, se o μ depende só de x, a derivada de μ em relação a y vai ser zero. Né? Então, supondo isso daqui, essa equação aqui, né, vai ficar o quê? Isso daqui vai ser zero, então eu vou ter menos μ de x vezes n igual a μ vezes nx menos my. Tá? E essa equação aqui vai ser separável, né? Isso daqui é a mesma coisa que dμ em relação a x vezes n, tá? Multiplicando por menos 1. Então aqui vai ficar my menos nx, né? Multipliquei toda a equação por menos 1, então aqui vai sumir esse menos. E aqui eu só vou inverter, né? E a derivada de μ em relação a x é a derivada, né, de μ em relação a x. Então passa esse n para cá e passa esse μ para cá e o dx também para lá multiplicando. Então eu vou ter dμ sobre μ, né, igual a my menos nx sobre n vezes
dx. Tá? Então agora, se essa função aqui depender só de x, então acabou o meu problema, né? Porque aí eu sei resolver, né? Porque aí eu consigo resolver, né? Porque é só integrar de ambos os lados. Então, se essa função depender só de x, integrando de ambos os lados, né, o que que eu vou ter? Eu vou ter, então, a integral de dmi sobre mi igual à integral dessa função aqui, né, my menos nx sobre n dx. Então, essa integral aqui é logaritmo de mi igual a essa outra integral. E aí, portanto, pegando exponenciados de ambos os lados, né, a minha função mi vai ser igual a e na integral, né, de my menos nx sobre n dx. E aí eu tenho a minha função mi, né, que vai ser o meu fator integrante para transformar essa equação aqui numa equação exata. E aí agora, sabendo que essa equação é exata, né, porque eu encontrei esse mi, eu consigo resolver daquela forma, né, encontrar a função psi, que é integrar isso daqui em relação a x, e depois derivar para encontrar a g. E aí a solução é psi igual a constante. Tá? Mas para fazer tudo isso, né, eu preciso primeiro que isso daqui dependa só de x. Então, se eu sei que a equação não é exata, eu posso calcular direto isso daqui. E se isso daqui depender só de x, né, for uma função só de x, então o meu fator integrante vai ser esse carinha aqui. E aí, se eu multiplicar então toda a equação por isso daqui, ela vai ser agora uma equação exata. E agora, se essa função, né, que eu tenho que calcular aqui, derivada de m em relação a y menos derivada de n em relação a x sobre n, e se isso não for uma função só de x? Bom, aí eu não vou conseguir resolver isso daqui, né? Isso daqui nem vai fazer sentido. Então eu não vou ter um fator integrante só dependendo de x, tá? Mas eu posso supor, como aqui eu supus que esse mi dependia de x, eu posso também supor que esse meu fator mi, ele depende só de y. E aí, nesse caso, né, se ele depende só de y, então esse carinha aqui vai ser igual a zero. Então, a derivada de mi de x vai ser igual a zero. E aí eu posso fazer as mesmas contas, né? Então, essa equação aqui vai ficar o quê? Vai ficar a derivada de mi em relação a y vezes m. Isso daqui vai ser igual a zero, né? Porque agora eu estou supondo que o meu mi depende só de x, igual a mi vezes nx menos my. E aí, de novo, né? O mi é a derivada de mi em relação a y. Vou passar esse m para cá dividindo, esse mi também para cá dividindo. Então, 1 sobre mi igual a nx menos my sobre m agora. Né? Então, ou seja, né, derivada de mi sobre mi, isso é igual a nx Então, eu cheguei nessa equação aqui. E aí, de novo, se isso daqui depender só de y agora, então eu vou conseguir resolver essa equação diferencial. Então a mesma coisa, né? Se essa função aqui depender só de y, tá? Então eu vou integrar de ambos os lados em relação, né? Na verdade eu vou integrar de ambos os lados. Então aqui a integral vai ser o logaritmo, né? A mesma coisa que aqui. Né?
E aí do outro lado vai ser isso aqui, então depois aplica a exponencial e eu encontro que mi, agora o meu fator integrante, ele vai ser e, né, na integral dessa função aqui. Tá? Então, qual é que é a ideia se a equação diferencial ela não é exata? Então eu posso calcular essa função aqui. Se isso daqui depender só de x, então eu sei que vai existir um fator integrante só dependendo de x, que é essa função aqui. Tá? Agora, se isso daqui não depender só de x, né, aparecer um y aqui no meio, eu posso tentar encontrar um fator integrante só dependendo de y. Então eu calculo isso daqui. Se agora essa função, né, depender só de y, aí sim vai existir o fator integrante, né, independente só de y. E pode acontecer também, né, o caso de não existir um fator integrante, né, que dependa só de x ou só de y. E aí a gente continua sem saber resolver essa equação diferencial. Então, para finalizar essa parte aqui de equações diferenciais exatas, vamos ver um exemplo disso. Então, esse daqui é o exercício 26, lá, né, da seção 2.6. Né? Então, ele pede para resolver essa equação diferencial aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar ela naquele formato. Então, eu vou passar isso daqui para cá. Né? Então, vai ficar 1 menos y menos e na 2x mais y' igual a 0. Então, nesse formato, agora eu tenho aqui a minha função m de x, y e aqui a minha função n é constante igual a 1. Não tem problema. Então, agora essa equação, né, ela é exata? Então, para ser exata, né, a gente tem aquele testezinho, a derivada de m em relação a y tem que ser igual à derivada de n em relação a x. Então, aqui, né, a derivada de m em relação a y, quanto é que vai ser? Vai ser menos 1. E a derivada de n em relação a x, n é constante, então a derivada em relação a x vai ser 0. Né? Então, as derivadas não deram iguais, então isso quer dizer que ela não é exata. Então, sabendo que ela não é exata, eu posso ainda tentar encontrar um fator integrante. E aí eu tenho uma escolha, né? Eu posso tentar encontrar um fator integrante que depende só de x ou só de y. Então, eu vou primeiro tentar encontrar um fator integrante que depende só de y, né? Ou seja, o meu mi, ele é uma função de y. Tá? Então, para que esse carinha aqui exista, o que a gente tem que ter? Né? A gente tem que ter m de x menos m de y sobre m, isso daqui ser uma constante, ser uma função só de y. Tá? Mas agora, o que é isso daqui? Bom, n de x é 0, n de y é menos 1, dividido por m, que é 1 menos y menos e na 2x. Então, agora, o que é isso daqui? Né? Isso daqui é 0 menos com menos mais 1, 1 menos y menos e na 2x. Então, isso daqui não deu uma função só de y. Né? Então, isso quer dizer que não existe um fator integrante que depende só de y. Então, isso daqui implica, né, que não existe mi de y. Tá? O que a gente pode fazer agora é tentar encontrar um fator integrante só de x. Né? Então, em x, ou seja, o meu fator integrante, ele depende só de x. E para que esse carinha aqui exista, agora eu vou ter que analisar a função m de y menos nx sobre n. E isso daqui tem que ser uma função só de x. Então, o que vai ser essa coisa aqui? M de y é menos 1, menos n de x é 0, dividido por n, que é 1. Né? Então, menos 1 dividido por 1, isso é menos 1. Então, menos 1 é constante, né? Pode ser considerado como uma função que depende só de x. Então, aí está ok. Então, logo, né, o meu fator integrante depende só de x,
ele vai ser e na integral dessa coisa aqui, ou seja, integral de menos 1 em relação a x, né? Ou seja, a integral de menos 1 em relação a x, isso é menos x. Então, o fator integrante é e na menos x. Então, logo, né, se eu pegar essa equação e multiplicar ela por e na menos x, ela vai se tornar uma equação exata. Então, fazendo isso, né, eu vou ter e na menos x, que multiplica 1 menos y, menos e na 2x, mais e na menos x y' igual a zero. Então, agora, essa daqui é a minha nova função m, e essa daqui é a minha nova função n, e eu já sei que essa equação é exata, né, por todas aquelas contas que eu fiz, né, porque eu sei que escolhendo esse mi dessa forma, isso daqui vai ser uma equação exata. Então, eu não preciso aplicar esse teste de novo. Tá? Ou, né, vocês poderiam aplicar esse teste para garantir, de fato, que vocês fizeram as contas todas certinhas. Então, vamos lá. Sabendo que essa equação aqui é exata, nosso próximo passo é encontrar aquela função psi de x, y, né, tal que a derivada da psi em relação a x é a m, e a derivada da psi em relação a y é a minha função n. Então aqui, né, a gente começava integrando isso daqui em relação a x, então eu ia ter que psi era igual a integral de m em relação a x, né, então a m é essa coisa aqui, é e na menos x, menos y e na menos x, e menos e na menos x vezes e na 2x, isso é e na x. dx, tá? Então, expandir esse produto aqui, deu isso daqui. E agora, calcular essa integral é fácil, né? Integral de e na menos x, em relação a x, é menos e na menos x. Aqui, menos y é uma constante. Integral de e na menos x é a mesma coisa, então aqui vai ficar mais y e na menos x. E aqui, a integral de e na x é o próprio e na x, então menos e na x, mais uma função que depende só de y. Então, agora, a minha psi é essa coisa aqui, né? Quem é a função y? Bom, eu vou utilizar essa segunda condição aqui. Então, por outro lado, né, a derivada de psi em relação a y tem que ser igual a n. Então, o que é a derivada disso daqui em relação a y? Bom, aqui vai cancelar, né? Derivada em relação a y disso daqui vai ser zero, vai sobrar só a derivada disso daqui em relação a y, que é e na menos x, mais a derivada disso daqui em relação a y, que é g' de y, e isso daqui tem que ser igual a n, que é 1. Ah, não. Não é esse n aqui, agora é esse n aqui. Então, isso daqui tem que ser igual a n, que é e na menos x. Né? Então, aqui vai cortar, ou seja, nessa equação, mesma coisa que g' de y igual a zero. E aí, portanto, se a derivada de g é igual a zero, então o g é uma constante c. Então, a minha função psi, ela é igual a menos. Eu posso colocar aqui. Então, a minha função psi vai ser igual a... Aqui eu posso colocar e na menos x em evidência, né? Vai ficar y menos 1 mais e na x e mais g, que é essa constante. Então, se a minha solução psi, se a minha função psi é isso daqui, a solução, né, vai ser psi igual a uma constante, como aqui eu já usei c, aqui eu vou colocar um k, então a solução é isso daqui, tá? Ou seja, né, esse c e esse k são constantes, né, que eu tenho que encontrar, então eu posso considerar eles como uma única constante. Então isso daqui é a mesma coisa que e na menos x, y menos 1 mais e na x, igual a uma constante, eu posso colocar aqui k-til. E aí, nesse caso, eu posso simplificar, né? Eu posso passar esse e na x para cá. Então, isso é e na menos x e y menos 1 igual a k-til, né? Essa constante, uma constante qualquer,
menos e na x, passei esse cara para cá. Agora eu vou passar esse cara dividindo. Então, y menos 1 igual a k tio menos e na x sobre e na menos x. Tá? Aqui, esse e na menos x é a mesma coisa que multiplicar isso daqui por e na x, né? Então, isso é k tio e na x menos e na 2x. Ou seja, y igual a, passa esse menos 1 para cá, 1 mais uma constante e na x menos e na 2x. E aí, nesse caso, né, além de eu encontrar a solução, né, eu consegui isolar quem é o meu y. Então, normalmente, essa equação aqui me define y implicitamente, tá? Mas nesse caso foi bem simples de encontrar quem era esse y. Né? Eu consegui isolar o y sem problema nenhum e a solução, então, é essa função aqui.